Êxodo capítulo 20, a partir do primeiro verso, diz a Sagrada Escritura, meus irmãos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ao Senhor, em Cristo oramos, pedimos que nesse momento fales ao nosso coração, Senhor. Vamos começar uma nova série de estudos, agora no 6º mandamento, e pedimos que o Senhor nos ensine e fale a cada palavra, a cada estudo bíblico, Senhor. Pedimos e abra o nosso coração para entendermos esse mandamento tão precioso, que sejamos abençoados nessa nossa caminhada que iniciamos hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e seja conosco a sua bondade, a sua misericórdia em Jesus. Amém. Para a sua glória. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, vocês têm aí no programa do culto, vocês têm a pergunta do Catecismo Ortodoxo, pergunta 120, que eu vou estudar hoje com vocês, tá? E também os irmãos que tiverem, o livro, pode acompanhar no livro, mas quem não tiver, nesse momento acompanhe através do programa do culto, tá bom? Está pequenina a letra, mas eu acho que dá para vocês enxergarem. Então, hoje nós vamos começar a estudar o 6º mandamento. O 6º mandamento, ele nos diz, não é? Não matarás. A pergunta do Catecismo Ortodoxo, da lição 41, a pergunta 119, que é anterior a essa que vocês têm aí impressa, qual é o 6º mandamento? E a resposta é: não matarás. Esse é o 6º mandamento, mas é o 2º mandamento da 2ª tábua da lei. Então, os 10 mandamentos, eles se dividem em 2 tábuas, que Jesus Cristo resumiu, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a primeira parte, que é amar a Deus, o primeiro mandamento é não ter outro Deus, o 2º é não fazer imagem de escultura, o 3º é não usar o seu nome em vão, e o 4º é guardar o dia do Senhor. Então, essa é a primeira parte dos 10 mandamentos, a primeira tábua da lei. A segunda, nós já estudamos o 5º mandamento, que já é na segunda parte, em relação ao nosso próximo, honra teu pai e a tua mãe. Passamos aqui, eu acho que uns 20 domingos, se eu não me engano, estudando este 5º mandamento, irmãos. E hoje nós vamos, com a graça de Deus, iniciar o estudo do 6º mandamento, não matarás. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos.
nesse estudo de hoje, nós vamos perceber o seguinte, que uma pessoa, para obedecer a este mandamento, tem que ser crente. Tem que ser crente. Porque é um mandamento, todos os mandamentos, né? Ainda que o crente, não é que eu estou dizendo que o crente vai obedecer perfeitamente. Ninguém é perfeito, então nós vamos pecar, vamos quebrar os mandamentos, mas não é o nosso desejo pecar, se nós somos crentes, né? Nós queremos obedecer a Deus. E como nós obedecemos a Deus, está aqui a vontade dele, os 10 mandamentos. Mas eu quero dizer para vocês que este mandamento em especial, não só este, mas eu quero destacar hoje, pelo que nós vamos estudar, ele mostra claramente a exigência dele, mostra que só um crente pode obedecer este mandamento. E tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus Cristo disse, que o resumo da lei é o amor, né? Então, vamos dizer assim, amar ao próximo como a si mesmo, né? Você lembra? E eu só posso fazer isso, amar ao próximo como a mim mesmo, quando eu amo a Deus. Por isso que ele colocou, ele resumiu os 10 mandamentos nesses 2 mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Mas só o crente ama assim. Porque, na verdade, por que eu estou dizendo só o crente ama assim? É porque fora da graça de Deus, fora da obra do Espírito Santo no nosso coração, nós somos homens naturais, mulheres naturais, descendentes de Adão, caídos com Adão. E uma característica da queda é exatamente o ódio a Deus e ódio ao próximo. Então, não é natural obedecer nenhum desses mandamentos. Ao contrário, é natural, na natureza pecaminosa, é natural quebrar cada mandamento. E é natural odiar o próximo, odiar Deus e odiar o próximo. E é natural, eu vou falar isso aqui, depois vocês vão entender. É natural matar. Então vocês digam assim: pastor, mas eu nunca pensei em matar ninguém. Eu nunca pensei em matar ninguém. E eu nunca matei ninguém. Né? E eu também não conheço, provavelmente vocês não conhecem nenhum assassino. Talvez alguém conheça. Né? Mas, em grande parte, nós nem conhecemos nenhum assassino. E então a gente pode pensar assim: por que você está dizendo isso? Por que você está dizendo que é natural matar? É porque este mandamento, ele vai, irmãos, muito além do que normalmente nós pensamos. Nós pensamos assim, que este mandamento só se refere àquela pessoa que, assim, de forma prática, mata. Pega uma faca, pega um revólver, enfim, usa alguma coisa e mata o seu próximo. Aí nós pensamos que este mandamento só se refere a este ato realmente ali prático, né? Aquele ato de matar efetivamente, de tirar a vida física das pessoas. Pensamos que se refere a isto, mas o mandamento, ele é muito mais profundo. Ele mostra que as pessoas matam porque elas têm um problema no coração delas. Ele mostra, esse mandamento especificamente mostra que as pessoas matam porque elas são assassinas no coração. Então o problema, poucas pessoas, graças a Deus, pela misericórdia divina, pela graça comum de Deus, porque Deus contém a maldade mesmo dos homens. Eu acho que se nós tomarmos uma estatística, né, poucas pessoas vão efetivamente tirar a vida de alguém. Mas a Bíblia ensina que por natureza nós somos assassinos. E que este mandamento, ele mostra que nós estamos matando, não somente quando nós estamos tomando uma atitude, fazendo alguma coisa para tirar a vida da pessoa, vida física mesmo, mas nós estamos matando já no nosso coração. Que existe no ser humano um princípio do assassinato, que ele, dentro de si, no seu coração, ele mata o seu próximo.
ele assassina o seu próximo. Pela misericórdia de Deus, isso normalmente não vai se concretizar em um ato, mas dentro de si ele mata, e ele mata todos os dias. Então, meus irmãos, por isso que eu estou dizendo para vocês que, e eu quero acrescentar aqui, que por isso que o apóstolo Paulo diz que ninguém será salvo pela lei, porque a lei nos condena. A lei nos condena. A lei, ela mostra que nós somos grandes pecadores, então ninguém será salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça. Agora, a lei, ela passa a ser para nós, que já somos salvos pela graça. Veja, eu não sou salvo pela minha justiça, porque se eu fosse salvo pela minha justiça, eu não seria salvo, nem você, ninguém. Porque se nós colocarmos esses mandamentos aqui, nós vamos ver que nós todos quebramos esses mandamentos, quebramos várias vezes. Mas se eu já sou salvo pela graça de Deus, se a graça de Deus operou na minha vida, Deus me salvou sem nenhuma obra minha, mas totalmente de forma gratuita, e assim na cruz, por isso que Jesus teve que morrer na cruz. Essa lei agora, ela passa a ser para mim a expressão da vontade de Deus, que eu devo buscá-la e devo vivê-la pelo poder dessa mesma graça, por essa mesma graça, porque a graça que me justificou lá na cruz é a graça que me santifica hoje na minha vida. Então ninguém aqui, eu de vez em quando repito isso, porque Deus me livre, irmãos, de pregar a lei. Nós somos pregadores do Evangelho. Eu não estou aqui pregando a lei, eu não estou aqui dizendo para vocês, simplesmente apresentando para vocês as leis ou regras morais, dizendo assim, vão e façam, porque vocês não podem fazer. Vocês não podem fazer. Mas eu estou aqui pregando o Evangelho e dizendo o seguinte: se alguém aqui não crê no Evangelho, a primeira coisa que tem que fazer é se arrepender e crer no Senhor Jesus para a sua salvação. Então, sendo um crente, pode começar a obedecer esta lei, ainda que não vá obedecer perfeitamente, mas já vai obedecer, porque ama a Deus, já tem um amor por Deus, e vai amar cada vez mais, e vai ser cada vez mais santo. A vida para Deus é uma vida de amor, amar a Deus, é uma vida de prazer, de deleite em Deus, e a partir daí, de deleite na sua lei, na sua vontade, e passa a amar o próximo, ainda que imperfeitamente. Por isso que nós precisamos pregar a lei de Deus, não como um meio de salvação, mas a lei de Deus como uma expressão da vontade dele agora. Aí sim, nesse sentido nós pregamos a lei, não como meio de salvação, repito, mas como uma expressão da sua vontade para uma vida dos salvos, daqueles que já foram resgatados, daqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus. Essas pessoas que amam a Deus, elas querem obedecer esses mandamentos, não para serem salvas, não com medo de perder a salvação, se não obedecerem, ou obedecendo porque querem ser salvas. Não, isso não é evangelho. Mas é porque elas amam a Deus. Elas creram em Jesus. A confiança delas é unicamente em Cristo. Elas amam a Deus e elas querem agora obedecer, agradar, viver para esse Deus. Elas amam a santidade. Elas amam o que é bom. Elas amam a justiça. Então, irmãos, quero sempre enfatizar essas coisas e quero dizer para vocês que especialmente este mandamento, não matarás, ele mostra tanto isso, meus irmãos, que só quem ama a Deus pode obedecer, só alguém que já foi objeto da graça de Deus, como nós vamos ver. Então, tendo dito isso, eu passo agora a ler a pergunta 120. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos os versículos, irmãos. Se eu não conseguir, por favor, leia os versículos que eu coloquei no grupo. Está aí também impresso no programa de culto. Mas vamos lá. A pergunta 120 do Catecismo Ortodoxo, estamos lendo agora o Catecismo Ortodoxo, depois nós vamos ler o Catecismo Maior, nos estudos posteriores, mas a pergunta 120 do Catecismo Ortodoxo diz assim: o que Deus exige de você no sexto mandamento? Resposta: que eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar o meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através de ações, e nem me associar com outros para isso. Antes eu devo renunciar
a todo desejo por vingança. Também não devo me prejudicar ou me expor ao perigo imprudentemente. Por isso também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. É riquíssima, irmãos, essa resposta, e eu não vou poder, assim, era um tema de uma série inteira, só essa resposta aqui, mas nosso objetivo é ir lendo, explicando, para deixar o ensino para os irmãos irem refletindo, né? Então é isso que eu vou fazer. Ele está dizendo aqui que a exigência de Deus nesse mandamento é que eu não devo fazer as seguintes coisas com relação ao meu próximo. Quando Deus diz assim, não mate, não matarás, eu não devo menosprezar o meu próximo, eu não devo insultar o meu próximo, eu não devo odiar o meu próximo, eu não devo matar o meu próximo. Vocês veem que é muito mais do que simplesmente o ato puro de matar. São atos muito, vamos dizer assim, esse mandamento se refere a muitos outros tipos de atitudes e atos. Atitudes que eu digo de respeito ao que está dentro de nós, e atos são o que expressam isto que está dentro de nós, de forma que é dentro de nós que nós menosprezamos, que nós insultamos, que nós odiamos, que nós matamos. E essas atitudes internas, essas coisas que estão estão no coração, elas vão se manifestar nesses tipos de ações, vamos dizer assim. Primeiro, eu vou menosprezar. Primeiro é dentro de mim. Eu olho para alguém e menosprezo. Eu o considero menos que um ser humano. E aqui começa o problema. Porque nós amamos as pessoas, porque as pessoas, elas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Não importa quem seja, não importa a nacionalidade, a cor da pele, o nível de educação, a ideologia política, a filosofia que ela segue, a religião, não importa, nada disso importa. Todos são a imagem e semelhança de Deus, portanto, eu não posso menosprezar ninguém, seja por qual motivo for. Às vezes tem motivo, às vezes até sem motivo. Você sabe até ouvi uma vez, esses dias agora, eu ouvi um pastor explicar assim, você sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou usar uma expressão simples, tá, irmão? Eu não vou com a cara do fulano. Mas por que você não vai com a cara do fulano? Não sei, não vou com a cara dele, pronto. Às vezes sem motivo nenhum. É algo realmente da maldade do coração, que não gosta daquela pessoa e ponto final. Tá? Então, menospreza, mas às vezes tem esse motivo, porque ele é negro, ou porque ele é branco, ou porque ele é de esquerda, ou porque ele é de direita, como a gente está vendo tantas vezes, esquerda e direita, essa discussão tola na internet entre cristãos, dessa coisa imunda de esquerda e direita, e as pessoas se odiando por causa disso, ou porque ele é americano, ou porque ele é europeu, ou porque ele é, enfim, porque ele é dessa religião, ou porque ele é daquela outra religião. Enfim, meus irmãos, as pessoas, elas menosprezam, elas consideram menos o seu próximo, menos que um ser humano, menos que a imagem de Deus. Elas já estão matando. Isso se manifesta nessas ações aqui. Elas insultam, elas abrem a sua boca para dizerem palavras a essas pessoas ofensivas, e aqui inclui todo tipo de ofensa, inclusive palavrões. Elas odeiam essas pessoas, então elas estão matando. Veja que em nenhum momento elas mataram até aqui, efetivamente. Ninguém pegou uma faca, ninguém pegou uma arma, ninguém pegou alguma coisa, ninguém nem agrediu, deu um soco, um tapa, alguma coisa. Não, elas já estão quebrando esse mandamento quando elas estão menosprezando, quando elas estão insultando, quando elas estão odiando. Elas estão matando. Elas estão assassinando o seu próximo, quebrando esse mandamento. Mas aí, isso algumas vezes, graças a Deus,
que não tantas vezes, mas existe muito isso, irmãos, elas matam. Elas, de fato, tiram a vida dos seus próximos. Então, tudo isso é quebrar o mandamento. Menosprezar, insultar, odiar, matar. Elas passam a quebrar este mandamento já no menosprezo, já no ódio. Mas elas quebram o mandamento quando elas insultam. Elas quebram também o mandamento quando elas não somente insultam, ou seja, dizem alguma coisa na presença das pessoas, mas quando também elas difamam as pessoas por trás, a fofoca, a maledicência, elas estão matando. E hoje, em tempos de redes sociais, elas estão fazendo isso na internet. Tudo isso, meus irmãos, é matar, é quebrar este mandamento. Mas isso, irmãos, menosprezo, insulto, odiar, matar o próximo, elas não podem fazer isso. É a segunda parte agora, acompanhe comigo. Deus proíbe isso, menosprezo, insulto, ódio e o matar o próximo, nem através dos pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através das ações. Vocês observam então que o mandamento, segundo o Catecismo Ortodoxo, daqui a pouco eu vou ler os textos que provam isso, os mandamentos, eles põem para nós esse mandamento põe para nós a seguinte coisa, que Deus, ele diz que nós não devemos menosprezar, insultar, odiar e matar o próximo. Mas isso, irmãos, acontece no nível dos, guarde isso agora, pensamentos, palavras, olhares, gestos e prática mesmo do assassinato. Veja que, como muitas vezes nós pensamos que não matar se refere simplesmente a realmente não tirar a vida do próximo, mas esse mandamento, segundo o Catecismo Ortodoxo, e eu vou mostrar daqui a pouco nas Escrituras que é assim mesmo, ele está dizendo para nós que nós não podemos fazer isso nem no nosso pensamento. Quando nós estamos dentro de nós, menosprezando o nosso próximo no nosso pensamento, insultando o nosso próximo dentro de nós, desejando o mal dele em nós, desejando que ele se dê mal em nós, no nosso pensamento, maquinando aqui e desejando coisas ruins para o nosso próximo, no nosso pensamento, nós já estamos matando. Quando nós falamos, expressamos isso em palavras de insulto, de difamação, de fofoca e de maledicência, quando nós falamos palavrões contra o nosso próximo, tudo isso é quebrar esse mandamento, é matar o próximo. Nós já estamos matando o próximo no nosso coração, nós já estamos desejando que ele seja destruído no nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, mas também nos nossos olhares. Quando nós olhamos para eles, de alguma forma, de acordo com o gesto, de acordo com a nossa cultura, enfim, e que aquele gesto significa isso, menosprezo, insulto, ódio, desejo mal para aquela pessoa, o olhar invejoso, o olhar raivoso, cheio de ira, o olhar de desprezo, de preconceito, o olhar que, enfim, manifesta que nós estamos menosprezando e desejando mal para aquela pessoa. E os gestos também. Todo gesto, de acordo de novo com a cultura, que manifeste, irmãos, esse desejo de morte, esse desejo do mal contra o nosso próximo, quando, por exemplo, alguém bate na mesa com raiva contra alguém, veja, ele não bateu no outro, mas ele bateu na mesa com raiva. Só para dar um exemplo para vocês. Ele não agrediu ninguém, não tocou em ninguém, não deu tapa, não fez nada. Mas ele fez um gesto que você percebe que ele está com raiva, que ele está com ódio, que se ele avançasse um pouco mais, ele avançaria. Ficou esquisito, bora colocar de novo. Se avançasse um pouco mais no pecado, ele iria até aquela pessoa e
efetivamente daria um tapa, agrediria, faria um mal físico, mas ele está ali com gestos mostrando muito ódio. Nós sabemos dessas coisas, né, meus irmãos? Nós percebemos isso nos nossos relacionamentos, nos nossos gestos, nos nossos olhares, quando nós estamos tomando as coisas com raiva. Quando você pega um copo e você não está com raiva, você pega um copo de um jeito, que você pega com raiva, você pega de outro jeito. Quando você faz alguma coisa com raiva, dirige, não está com raiva, dirige de um jeito, dirige com raiva, dirige de outro jeito. Você está expressando o seu ódio, a sua raiva. Você está manifestando aquilo nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus olhares, nos seus gestos. E isso pode chegar ao ato concreto de assassinato. O ser humano, se ele não for contido pela graça de Deus, ele pode matar o próximo por causa da sua natureza, por causa do seu coração que odeia o próximo, irmãos. É por isso que tem tanto sangue derramado, é por isso que você pode assistir qualquer jornal, ler qualquer notícia. Hoje poucas pessoas, antigamente se dizia assim, né? Pegar o jornal, o papel mesmo e torcer, vai sair sangue, né? Hoje em dia poucas pessoas leem o jornal de papel, né? Mas enfim, o que quer dizer é o seguinte, que é uma abundância de assassinatos todos os dias, todos os anos. Milhares de pessoas morrem no Brasil assassinadas às vezes por gente da sua própria casa, gente da sua própria família, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes um filho, às vezes o pai. Irmãos, é isso que é o homem, e Deus diz: não façam isso. Mas o ato de assassinato, ele é a concretização de algo que já está interno, de um ódio, de desejo de morte que está dentro da gente, dentro de nós. Então, é claro que quando o Catecismo Maior ele diz assim, quero chamar a atenção dos irmãos, e muito menos através de ações, que Deus proíbe todas essas questões mais antecipatórias, vamos dizer assim, do ato de assassinato em si, como o pensamento, as palavras, os olhares, os gestos, e muito menos o ato de assassinato. É claro que o ato de assassinato é um pecado ainda mais grave, mas esse pecado mais grave vem do pecado, que já é pecado gravíssimo aos olhos de Deus, que pode não se concretizar aqui no ato, mas já é assassinato diante de Deus, porque só não pratica, mas está pensando nisso, mas está desejando isso, mas está odiando aquela pessoa, mas está menosprezando aquela pessoa, está pensando e gesticulando de forma odiosa contra aquela pessoa. De certa forma está ferindo aquela pessoa, está desonrando aquela pessoa moralmente, está difamando aquela pessoa, está ferindo emocionalmente, está humilhando socialmente, está matando já, ainda que seja dentro de si, ainda que seja interno, que não se manifeste nessas questões mais externas, como emocionais, sociais, assim por diante, mas internamente ele já está matando. Internamente ele já está desejando que a pessoa morra, que a pessoa desapareça. Ele está até mesmo desconsiderando a humanidade daquela pessoa. A palavra de Deus, irmãos, diz que o valor do homem está no fato de ele ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não importa quem seja. Nós temos que amar a todos. E nós temos que preservar a vida de todos. E pecar já começa, assassinar já começa com essas atitudes do coração. E ele diz mais, vamos continuar lendo aqui, ele diz assim: e nem me associar com os outros para isso. Ou seja, eu não posso, nem eu mesmo individualmente estar fazendo isso, mas eu também não posso participar de nenhum grupo que esteja fazendo isso contra alguém. Meus irmãos, em tempos de internet, como existem associações para acabar com a vida dos outros.
informais mesmo, pessoas se associando, se unindo em loucuras, em mentiras, em difamações, em palavrões, em agressões, expressões de ódio contra o próximo. Então, esse mandamento proíbe a associação com outros para fazer isso. O cristão é aquele, então, que não deve nem ele matar e nem participar de qualquer grupo que esteja matando em algum desses sentidos. Se associando, fazendo alianças, qualquer grupo em que alguém possa dizer assim, olha, você faz parte daquilo ali, esse grupo está matando pessoas em algum sentido, eu estarei pecando se eu estiver participando daquilo ali. Antes, o que ele deve fazer? O mandamento proíbe essas coisas, né? O que deve fazer? Renunciar a todo desejo por vingança. A vingança humana é sempre injusta. A vingança é aquela atitude de eu, com as minhas mãos, com as minhas capacidades, com a minha força, me voltar e agredir. E isso, repito, isso começa com menosprezo, com insulto e com ódio interno, mesmo que isso não venha a efetivamente chegar no ato. E isso se manifesta em pensamentos, já existem pensamentos, palavras, olhares e gestos, ainda que não pratique o ato em si, mas a vingança é aquele ato, então, de eu me voltar contra o meu próximo, por causa de alguma coisa que ele fez contra mim, e eu querer, então, pagar para ele, me vingar dele. Se refere a esse tipo de coisa, mas se refere também, meus irmãos, como muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa não fez nada contra o outro, mas por algum motivo, por aqueles motivos que eu já lhe falei, às vezes gratuitamente, não gosto daquela pessoa, quero o mal dela, portanto vou contra ela, em certo sentido eu estou me vingando dela, porque ela para mim não deveria nem existir, ou porque ela desce daquele lado, desce daquela nação, enfim, esse tipo de coisa que divide tantos homens. Tudo isso deve ser renunciado por nós, todo esse desejo. Veja, começa com o desejo de vingança. O desejo deve ser renunciado. Nós devemos renunciar o desejo, não é simplesmente renunciar à prática da vingança, mas o desejo da vingança. Esse é o mandamento. Um próximo passo, acompanhe comigo, que agora já sai do aspecto do próximo, mas diz respeito também à minha vida. Quando o mandamento diz não matarás, o mandamento está dizendo o seguinte, meus irmãos, que eu não devo matar o próximo, mas também que eu não devo me matar. Por isso que Jesus, tem a ver também com o que Jesus disse, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo como Deus manda, está amando a Deus, está amando a si mesmo, está fazendo bem a si mesmo. Então essas coisas estão vinculadas. O mandamento não matar se refere também à minha vida. Eu não devo, segundo então aqui o catecismo, eu não devo prejudicar ou me expor ao perigo imprudentemente. Eu devo evitar tudo aquilo que de fato é um risco verdadeiro contra a minha vida. Ele coloca aqui, vou repetir, não devo me prejudicar e me expor ao perigo imprudentemente. Não devo fazer isso. Eu devo cuidar da minha vida. Aqui envolve, irmãos, evidentemente o suicídio. O suicídio quebra esse mandamento, quando a pessoa, ela, enfim, atenta contra a sua própria vida, tenta se matar. O suicídio, é claro, se refere a um ato assim mesmo, né, de ataque a si mesmo, a si direto, né? Mas todas as vezes que nós estamos nos prejudicando de alguma maneira, envolve tanta coisa, né, meus irmãos? É muito amplo. Eu quero só que vocês pensem. Por exemplo, nós passamos uma pandemia. Nós não devemos, todos os que tiveram prudência não ficaram se expondo ao vírus. Ponto, é isso. Quem se expôs ao vírus quebrou esse mandamento. Na alimentação, uma alimentação desregulada, exagerada, está atentando contra a própria vida.
E aí envolve tantas coisas, no sentido, irmãos, de que eu devo cuidar da minha vida, eu devo cuidar da minha saúde, eu devo proteger a minha vida, eu não devo me prejudicar ou me expor ao perigo imprudentemente. E por último, meus irmãos, daqui a pouco a gente vai ler agora os versículos, né? Por isso também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. Ou seja, a Bíblia mostra que no mundo onde existe assassinos e existe toda essa maldade, tem que ter a força armada para proteger a vida das pessoas. E é por isso que Deus arma de espada. Hoje não se usa mais espada, né? Outros tipos de armas muito piores, né? Vamos colocar assim. Mas ele arma o governo com a espada, com as armas, para prevenir homicídios. Ou seja, por isso existem as leis, por isso existem as punições, por isso existe a polícia. Porque no mundo onde existem pessoas assim, tem que ter essa repressão. Isso também é graça comum. Eu falei para vocês assim, irmãos, não acontece tantos assassinatos como poderia acontecer, já acontecem muito, mas a coisa poderia ficar completamente assim, um caos, se não existisse a graça comum de Deus impedindo isso. E entre essas expressões da graça comum de Deus está o governo, as autoridades, a polícia, as armas, a lei, a justiça, as punições, tudo isso é necessário. Tá? Então, esse mandamento se relaciona a todas essas coisas. Vamos então recapitular. O que Deus proíbe neste mandamento? Que eu menospreze, que eu insulte, que eu odeie, que eu mate o meu próximo. Nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos nas minhas ações. Então, eu não devo fazer essas coisas que já começam internamente, e muito menos assassinar de forma prática. Eu também não devo me associar com nenhum grupo que esteja fazendo isso. O que eu devo fazer segundo esse mandamento? De acordo com o Catecismo Ortodoxo, eu devo renunciar o desejo, não é somente a prática, mas o desejo de vingança. Também esse mandamento ordena que eu não prejudique a mim mesmo, nem me exponha ao perigo imprudentemente. E finalmente o mandamento também se relaciona, porque Deus proíbe o assassinato, matar o próximo. Esse mandamento também mostra que Deus institui o governo e arma o governo para que essas coisas não, vamos dizer assim, se multipliquem, para que essa maldade, essa tendência do homem para matar e para prejudicar o seu próximo se torne incontrolável. Então, por isso, Deus estabelece os governos das autoridades, as leis, a polícia, as armas e assim por diante. Vamos ler os versículos, meus irmãos? Convido vocês agora a acompanhar comigo. Vamos para a primeira parte. Eu não devo menosprezar, insultar, odiar, matar o meu próximo, nem através dos pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através de ações, e nem me associar com outros para isso. Vamos ler Gênesis 9:6. Gênesis 9:6. Diz a palavra: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus está colocando aqui para as autoridades que se alguém derramar o sangue de alguém, de uma pessoa, de outro ser humano, o sangue dele deve ser derramado, ou seja, a pena de morte. E por que isso? Por causa que aquela pessoa atentou contra a vida do próximo, matou o seu próximo e cometeu um grave delito. Por quê? Porque aquela vida tem valor. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E eu queria que os irmãos guardassem isso. Irmãos queridos, irmãos amados, não importa quem seja que está na sua frente,
E aqui eu vou dizer uma coisa, tá? Pode ser até um criminoso, pode ser até um bandido, não importa quem seja. Ainda existe uma dignidade naquela pessoa que se mantém. E não importa quão diferente ela é de nós, não importa, enfim, quem seja. Ela é a imagem de Deus. Todo ser humano tem seu valor. Por isso que eu não posso atentar contra a vida dessa pessoa. Tá? Vamos lá. Irmãos, se vocês tiverem dúvida, ou vocês podem fazer alguma pergunta agora ou depois, tá? Fique à vontade. Vamos ler Levítico 19, 17. Levítico 19, 17. Diz a palavra do Senhor. Levítico 19, 17 e 18. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Está vendo aqui? Não deixarás de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não odiarás aonde, irmãos? No coração. Então, esse mandamento se refere ao coração. Mateus 5, 21, 22. Vamos lá. Mateus 5, 21, 22. Mateus 5, 21, 22. Diz a palavra do Senhor. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Você vê que a questão é interna, percebe? Então, internamente, eu não devo me encolerizar. E eu não devo expressar isso com insulto. Raca se refere a insulto. Então, eu não devo dizer louco. Perceba que o texto diz que quem diz ao seu próximo louco será réu do fogo do inferno. Então, já quebra o mandamento quando insulta. Né? Observe então que está bem claro nas Escrituras que a quebra desse mandamento se refere aos meus sentimentos, ao meu coração, ao meu pensamento, às minhas palavras, aos meus gestos. Vamos ver agora 26, 52. Mesmo em Mateus, tá? 26, 52. Mateus 26, 52. Aí Jesus diz para Pedro, lembra que Pedro toma a espada, quer matar todo mundo, quer reagir. Aí o que Jesus diz para Pedro? Versículo Mateus 26, 52. Então Jesus disse-lhe: embainhe a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então aqui Jesus está proibindo o ato mesmo de matar o próximo, né, com a espada. Aqui já é o ato propriamente dito, mas veja que já começa lá com os desejos, com as palavras, até se tornar algo prático, meus irmãos. E Jesus, é muito importante, quando Jesus proíbe Pedro de fazer isso e de começar a matar pessoas ali, Jesus está também fazendo o seguinte: ele não está se associando a um grupo de assassinos, né? E ele não veio criar um grupo de assassinos, mas de apóstolos, né? Perceba a diferença total aí. Muita coisa para desenvolver, mas eu estou falando isso porque o nosso catecismo diz: nem me associar com outros para isso. Ou seja, existem grupos cheios de ódio que vão se formando. E repito, em tempo de internet, esses grupos são online, né?
E eles vão matando pessoas, destruindo pessoas nesses níveis aqui. Jesus nunca se envolveu. E esse é um mandamento também que nos proíbe, portanto, nos associar com grupos malignos que destroem a vida dos outros. O que nós devemos fazer então? Nós devemos renunciar à vingança. Portanto, vamos ler Provérbios 25, 21 e 22. Vamos lá. Provérbios 25. Provérbios 25, 21 e 22. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amatorá as brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Está claro? Mateus 18, 35, vamos ler lá? Mateus 18, 35. Mateus 18, 35. Diz a Escritura, meus irmãos: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Ele está falando, né, da história que Jesus contou do credor incompassivo. Nós temos que perdoar, nós temos que deixar a vingança. Romanos capítulo... Aí está 13, irmão, mas não é 13, tá? Só corrigir aqui vocês que eu corrigi. No boletim está certinho. Quem tem o livro está errado aí, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Não é 13, é Romanos 12. Romanos 12, 19. Aí no programa de culto está certo. Mas quem tem o livro, depois vocês podem corrigir no livro. Está 13, mas não é. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Diz a palavra do Senhor: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então não te vinga. Deixa a vingança com Deus. Dai lugar à ira. A ira de quem? A minha ira? Não é a tua ira. A ira de Deus. Deixa com Deus. Deus é justo. Mas não te vinga. Olha o que ele diz no versículo 20. No versículo... Não, é o 20 mesmo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, ele cita Provérbios. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E ele diz no versículo 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Efésios 4, 26, meus irmãos. Efésios 4, 26. Diz assim a Sagrada Escritura. Vamos ler. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fique com raiva, não deixe isso ficar em você. A ira, sentimento de vingança, ressentimentos, perdoe no seu coração. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se tiver qualquer coisa contra o próximo, a Bíblia recomenda o seguinte: não fique ressentido e nem fofoque. Vá à pessoa e diga: olha, aconteceu assim, vá com amor, vá com, como Paulo diz, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 6, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, nós devemos repreendê-lo, mas com um espírito de brandura, né? A Bíblia tem recomendações dizendo assim: não guarda ressentimento, ira no teu coração. Vamos ver agora, meus irmãos, a questão de que nós não devemos nos prejudicar. Não devemos nos prejudicar. Mateus capítulo 4, versículo 7. Mateus capítulo 4, versículo 7. Texto conhecidíssimo, né?
Mateus capítulo 4, versículo 7. Jesus disse para Satanás, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Satanás tinha dito para Jesus, não é? Lança-te, versículo 6, aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas suas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Então te lança, te joga. Porque o Salmo 91 diz que os anjos vão te proteger. Estava distorcendo a mensagem do Salmo, né? Aí Jesus diz, não, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não devo fazer nada dizendo assim, Deus me protege, Deus me guarda, eu confio em Deus. Epa, se você estiver fazendo alguma coisa confiando em Deus, mas essa coisa que você está fazendo é imprudência, se expor ao perigo, isso não é confiança em Deus, não. Isso é o quê? Tentar a Deus. Compreende a diferença? Então, o que é tentar a Deus? É quando eu faço alguma coisa contando que Deus vai me livrar, mas Deus nunca prometeu me livrar naquilo que eu estou fazendo. Eu estou pecando. Então, tem uma doença se espalhando, por exemplo, aí. Eu vou ficar me expondo? Deus vai me livrar. Livra não. Porque o livramento divino não é nessa circunstância, que é tentar a Deus. Né? Deus pode até livrar porque Ele é bom, irmãos, mas isso é um pecado, é um atentado contra o Senhor. Então nós temos que ter prudência, nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Eu vou ler só esse texto aqui sobre essa questão. E por último, por isso também o governo está armado com espada para prevenir homicídios, né? E esse eu vou ler Romanos capítulo 13, versículo 4. E aqui a gente encerra a leitura, mas eu quero ler ainda, para nós finalizarmos, um outro texto ainda, meus irmãos. Nós vamos ler isso aqui. Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 4, que diz assim. Está falando das autoridades. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então é por isso que existe o poder das armas nas autoridades, porque as autoridades, elas têm que vir com as armas para conter o assassino, o maldoso, o perverso. E isso é mandado de Deus, isso vem de Deus, por isso que Deus põe, isso é graça comum, e isso vamos dizer assim, limita a maldade, é um freio na maldade. Por isso que, graças a Deus, pelos governos, pelas autoridades. Às vezes nós reclamamos muito das autoridades e tem muito o que reclamar, o que, vamos dizer assim, o que desgostar. Reclamar não, tira essa palavra, depois a gente conversa melhor sobre isso, mas diga assim, há muito o que desgostar das autoridades, mas elas são uma bênção para a nossa vida, meus irmãos, porque sem elas a vida seria impossível, seria um caos, sem a lei, sem o governo, sem a polícia, sem as autoridades. Eu queria encerrar colocando a seguinte questão para vocês aqui nos últimos minutos. Meus queridos irmãos, não responda para mim, tá bom? Não responda para mim. Mas diante de Deus agora e da sua consciência, você já quebrou esse mandamento? Você já matou o seu próximo? Você percebe que é muito mais profundo do que nós. Eu acho que aqui todos nós podemos dizer que nunca matamos efetivamente, mas já matamos no coração. Eu acho que se nós formos honestos, irmãos, todos vamos dizer sim. Então, eu quero dizer para você o seguinte, esse é um pecado, esse é o pecado. E se nós pecamos assim, nós devemos nos arrepender. E devemos, pela graça do Espírito Santo, matar esse pecado que começa na nossa alma, como todo pecado. Nós temos que matar isso dentro de nós. Mas não temos que fazer isso por nossa força, mas nós temos que fazer isso pelo poder do Espírito Santo. E em Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo que está, vamos dizer assim, enraizado na obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu queria ler com vocês
para nós encerrarmos, para a gente aplicar melhor na nossa vida esse ensino, irmãos. 1 Coríntios capítulo 13. Olha como é que Deus quer que você ame. E olha quais são as características do amor. E veja como é tão maravilhoso, tão diferente disso tudo aqui. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ele está falando aqui que o amor, ele é mais do que esses atos, porque o amor é algo interno, é algo do coração. E este amor que deve motivar tudo isso, porque fora o amor é hipocrisia, é orgulho, na verdade mais uma expressão da nossa maldade. E aí ele vai definir o amor. Veja o que ele diz no versículo 4: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Lá no céu, o amor vai permanecer. Lá no céu, o amor vai permanecer, porque Deus é amor. Meus queridos irmãos, como é que eu posso vencer este ódio interno? Deixa eu lhes dizer, olhando para o amor de Deus em Jesus. E aí, por isso que eu quero encerrar com Efésios. Vamos lá para Efésios, meus queridos irmãos. Efésios. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 32, vou ficar só com esse versículo. Aliás, perdão, né? Eu vou ler, irmãos, tem que ler, desde o versículo 29, bora lá? Desde o 29, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só, toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, toda malícia seja tirada entre vós. Antes sejam uns para com os outros, o que, meus irmãos? Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Mas aí não para aí, ele diz assim, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, a fonte do amor e de que eu não vou assassinar o meu próximo no meu coração, mas eu vou amar e eu vou perdoar, é o amor de Deus em Cristo. Então eu quero que você faça o seguinte, quando você estiver com muita raiva, muito irado, muito ressentido, vá à cruz de Cristo e lembre de que Deus amou você sem você merecer nada e deu o Filho dele para a sua salvação. Fique meditando nisso, fique pensando assim, eu que era um miserável pecador, eu fui salvo pela graça e o amor de Deus me salvou no seu Filho Jesus. Então eu vou perdoar esse homem, essa mulher. Eu vou esquecer isso.
porque eu fui tão amado. E eu vou esquecer isso também, porque essa vontade daquele que tanto me amou. Porque isso é do pecado. Esse meu ódio, essa minha raiva, esse meu olhar, essas minhas palavras, é do pecado. É assassinato. É anti-amor de Cristo. Como é que eu posso ir contra esse que tanto me amou? Medite, irmãos. E vá a Ele em oração e peça: Senhor, me dê graça para perdoar. Me dê graça para renunciar à vingança e ressentimento. Me dê graça para amar. E lembre do que o apóstolo Paulo diz, que nós não somente fomos, ele diz, por exemplo, em Romanos capítulo 6, ele diz assim: considerados mortos para o pecado em Cristo Jesus. E ele diz em seguida: e o pecado não terá domínio sobre vós. Lembre que Paulo diz, ensina, que quando Jesus morreu, eu já morri para o ódio, eu já morri para a vingança, eu já morri para o pecado. Eu já morri para essa vida de ódio, e eu ressuscitei para Deus. E o que Deus é? Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é benignidade. Então creia nisso e se levante e diga: eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou tirar esse ressentimento, essa mágoa do meu coração. E se eu puder, eu vou fazer, tiver a oportunidade, eu vou fazer até inclusive o bem àquele que me fez o mal. Mas eu já quero fazer o bem aqui no meu coração, perdoando e orando por ele. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. Não tenha ódio, irmãos. Então, eu quero deixar isso para os irmãos guardarem no coração e dizer uma última palavra. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz que o mundo lá fora vai conhecer, ele diz lá na oração dele, João 17, depois vocês façam uma leitura de João 17, ele disse que o mundo lá fora vai conhecer o amor do Pai pela igreja, quando a igreja estiver se amando. Meus irmãos, as pessoas estão atrás de expressões de amor que elas não veem em nenhum lugar, que nós que professamos a fé em Jesus, Deus nos livre disso, que as pessoas, ao olhar as nossas publicações na internet, se elas convivem conosco, se elas ouvem as nossas palavras, se elas observam o nosso gesto, Deus nos livre que elas, ainda que elas saibam que nós somos cristãos, elas vejam em nós o mesmo ódio que elas veem em todos os lugares. Porque se esse for o caso, elas não vão querer saber desse cristianismo. Mas o cristianismo que causa efeito no coração do incrédulo é o cristianismo que mostra o amor na prática, irmãos. Mas o amor começa onde? No coração. Vamos a Cristo. Vamos pedir que Ele nos dê graça para nós não matarmos o nosso próximo no nosso coração, mas nós amarmos o nosso próximo no nosso coração, pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, estamos aqui hoje, com certeza, Senhor, para confessar os nossos pecados em relação a este mandamento, porque verdadeiramente no nosso coração nós temos agido, feito mal, nós temos matado no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos gestos, nas nossas palavras, nos nossos ressentimentos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pedimos, meu e dos meus irmãos que estão aqui, onde falhamos, onde pecamos, e com certeza temos falhado nisso. E nos conceda, Senhor, que todos nós possamos meditar na cruz, no amor de Deus, para que o nosso coração se aqueça no seu amor, ao mesmo tempo que depositemos a nossa fé na sua obra e possamos nos levantar para amar, para perdoar, no poder do Espírito Santo. Senhor, que a nossa vida seja uma expressão do amor de Deus, Pai, em Cristo, por sua igreja, e possa, sim, impactar a vida de todos, inclusive dos inimigos, inclusive os que odeiam o cristianismo. Nós não devemos odiá-los, mas amá-los e orar por eles. E opera isso através da nossa vida, Senhor. Nós oramos assim em Cristo Jesus, no poder, confiando no poder do seu Espírito Santo. Faz isso para a sua glória, e para o nosso bem, e para o bem de muitas pessoas em Jesus. Amém.